Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marcos Gomes, sou professor especialista em concursos públicos e esse vídeo é uma aula, tá? Para contribuir aí com a sua preparação para o CNU. Hoje, na disciplina Desafios do Estado Democrático de Direito, nós vamos estudar a representação política. Na aula passada, nós estudamos juntos conceitos muito importantes como Estado de Direito, democracia e participação cidadã, e nós vimos também como a democracia se consolidou no Brasil ao longo dos anos. Hoje nós vamos estudar, a partir da nossa atual Constituição, como se dá a representação política no nosso país. Então, primeiramente, vamos analisar aqui o artigo 1º da Constituição. Então perceba que com base aqui no parágrafo único do artigo 1º da Constituição, o povo exerce o seu poder, que o poder emana do povo, porque nós somos um Estado de Direito. Então esse poder que emana do povo é exercido de forma direta pelo próprio povo ou a partir de representantes que esse povo vai escolher. E hoje nós vamos estudar que mecanismos são esses? Como o povo ele atua diretamente no exercício do poder e quando ele vai atuar aí por meio de representantes, tá bom? A Constituição ela traz várias regras e nós vamos estudar cada uma delas hoje. Então, primeiramente, vamos estudar aqui a representação direta, tá? Quando a gente fala de representação direta, a Constituição apresenta pelo menos 3 dispositivos que são importantes você saber. O primeiro é o plebiscito, que é uma consulta prévia, que geralmente o legislativo ou a administração pública faz para a população para saber a opinião das pessoas com relação a determinado tema, com relação a determinada lei, com relação a determinada política pública. Então, antes disso ser criado, antes disso ser formulado, de colocado em prática, há uma consulta popular para saber o que as pessoas acham. Isso a gente chama de plebiscito, tá? Há também o referendo, que é uma consulta posterior. Já foi criada a política pública, já foi criada a lei, tá? E aí o governo ele quer saber qual é a opinião das pessoas para aquilo que já foi criado. Há também a iniciativa popular nas leis, que permite que os cidadãos proponham projetos de lei diretamente ao Congresso Nacional. A gente sabe que geralmente as leis elas se iniciam no processo legislativo, apresentado por algum deputado, algum senador e etc., mas a Constituição ela prevê aqui mecanismos para que o próprio povo, a própria pessoa, no caso eu e você, possamos aí também criar as nossas leis, pelo menos iniciar ela no processo legislativo para ser aprovada pelo Congresso. Então vamos lá. Quando a gente fala, por outro lado, de representação indireta, a principal forma que nós estamos tratando aqui é por meio da eleição. Ela é realizada aqui por meio da eleição de representantes para o legislativo e o executivo. A gente sabe que o poder judiciário eles não são eleitos, nos 3 níveis de federação. Então, há eleições para o município, então você vai votar no prefeito e nos vereadores, o prefeito é o executivo, vereadores é o legislativo. Há eleições estaduais ou distrital, em que você vai eleger governadores e deputados estaduais ou distritais, e há também as eleições federais, em que você vai eleger o presidente da República, senadores e deputados federais. Esses representantes são escolhidos pelo voto direto, Você vota diretamente na pessoa, quero votar em João da Silva. Secreto, ninguém sabe em quem você votou, só você sabe, a não ser que você saia contando, obviamente, e universal, de modo que está aí acessível a todos os brasileiros, com eleições periódicas, Além disso, nós dizemos também que no âmbito federal, nós temos o sistema bicameral, que significa, enquanto aí na sua cidade você só tem a Câmara dos Vereadores do seu município, que vai decidir todo o processo legislativo do seu município, em âmbito federal nós temos 2 casas, o Senado Federal e nós temos a Câmara dos Deputados. Você não precisa aqui saber de modo muito aprofundado, só para você ter noções. Então vamos lá. O Senado Federal ele representa os estados, Então, por exemplo, nós temos estados aqui, alguns estados, São Paulo, temos o estado do Rio de Janeiro, temos o estado da Bahia, temos o estado aqui do Pará, temos o estado aqui de Sergipe, E esses estados aqui, cada um deles vai ter seus senadores e é 3 por estados, Cada estado manda 3. E o que é que significa? Independente do tamanho do estado ou da população daquele estado, cada estado tem o mesmo peso, 3 votos, ou seja, 3 senadores. Então isso aqui é independente do tamanho populacional. O mandato do senador, ele é de 8 anos, E tem a renovação de 1/3 e 2/3.
a cada 4 anos. Ou seja, hoje nós vamos aqui votar em 1/3, 30%, vai ser renovado do Senado. Na próxima eleição, vai se votar em 2/3, serão renovados. É o que acontece. Não sei se você já percebeu isso. Quando você vai votar para senador, em uma eleição você vota em um nome e na outra eleição você vota em 2 nomes. Na outra eleição você vota em um nome, na outra eleição você vota em 2 nomes. Por que isso acontece? Porque você está renovando aqui 1 e 2. 1/3, 2/3 tá, a cada eleição. A idade mínima para ser senador, né, para concorrer ao Senado, é 35 anos e ela funciona como casa revisora, tá? Por que casa revisora? Porque na lógica legislativa que foi montada no Brasil, a ideia é que as leis elas surjam na Câmara dos Deputados, os deputados eles vão votar essas leis e após essa lei ser aprovada, eles mandam para o Senado, que são geralmente pessoas mais velhas, né, com mais experiência, é uma Câmara de fato de revisão, né, uma Câmara mais técnica que vai analisar de fato aí essas leis e dar uma palavra final, né, uma aprovação ou reprovação. Por isso aqui o modelo, aqui eu trouxe até o desenho, que está desenhado lá em Brasília, aqui seria a Câmara dos Deputados, tá? Aqui é como se fosse a panela aqui, ó, e aqui vai efervescendo, né, surgindo todas as leis, e o Senado, que é essa aqui virada para baixo, ela vem como se fosse uma tampa, ela vem definir, né, no final do processo legislativo, o que é que vai de fato ser aprovado ou não. Porém, isso não é, na prática, muito bem aplicável, né? Porque na prática nós temos várias leis que nascem aqui no Senado e são, no final, aprovadas ou não aqui também pela Câmara dos Deputados, tá? Então, embora na prática isso não funcione muito bem, essa era a ideia aí por trás. Então, agora vamos ver aqui a Câmara dos Deputados, ó. A representação ela é proporcional da população. Então, quanto maior a população de um determinado estado, mais deputados esse estado vai ter. Então, por exemplo, se eu pego o estado de Pernambuco e o estado de São Paulo, o estado de São Paulo vai ter muito mais deputados federais do que o estado de Pernambuco, que tem uma população menor. Tá? Por conta disso, a gente fala que eles são representantes do povo, enquanto o Senado representa os estados, né? Cada estado tem a quantidade igual, ou a Câmara dos Deputados eles representam diretamente o povo, porque eles são proporcionais aí ao número, né, de pessoas, né, que você tem no estado, tá? A idade mínima para concorrer aqui à Câmara dos Deputados é 21 anos, tá? Então esse aqui basicamente é o modelo bicameral. Existem muitos outros aprofundamentos que pode ser feito aqui, mas basicamente eu creio que isso aqui é suficiente, tá, para a sua prova. Ainda nessa pegada de representação política, vamos estudar aqui um pouquinho o sistema, né, eleitoral brasileiro. Aqui eu não estou preparando vocês para um concurso do TSE, então nós não vamos aprofundar. É só para você ter uma noção, tá, de como funcionam esses mecanismos. Então, primeiramente, nós temos o voto, né, como vocês já viram, ele é universal, direto e secreto. Universal porque, em tese, todo mundo pode votar, claro que vai exigir aí algumas exceções, tá? Mas ele vai estar acessível aqui à população. Ele é direto porque você vota na pessoa que você quer eleger, vota em João da Silva, vota em presidente Lula, vota em presidente Bolsonaro, vota na presidente Dilma Rousseff, vota no presidente Michel Temer. Então você vai votar nominalmente na pessoa que você quer eleger. E ele é secreto, tá? Porque ninguém tem como saber em quem você votou, a não ser que você conte. O voto no Brasil é obrigatório, tá? Para maiores de 18 anos, porém ele é facultativo em alguns casos, tá? Quando é que ele é facultativo? No caso de analfabetos, não são obrigados a votar, maiores de 70 anos não são obrigados a votar e jovens entre 16 e 18 anos. Essas aqui são as previsões da nossa Constituição, tá? Para o voto facultativo. Além disso, né, nós temos também o chamado sistema proporcional e o sistema majoritário. Vamos estudar aqui cada um deles. O sistema proporcional é usado para eleger deputados federais, estaduais e vereadores. Então, o sistema proporcional eu vou eleger deputados federais, estaduais e vereadores. Sistema proporcional, deputados federais, estaduais, vereadores. E qual é o objetivo dele? Garantir a representação proporcional das diferentes correntes políticas da sociedade. Então, como é que funciona, né? O eleitor, ele vai votar em um candidato ao partido, você pode votar no partido também, tá? E os votos são somados para definir quantas cadeiras o partido terá direito. Dentro de cada partido, os mais votados ocupam as vagas conquistadas. Então, o que acaba acontecendo aqui, né, e isso aí gera muita polêmica ainda hoje em dia, que as pessoas não entendem muito bem, porque é um sistema complexo. Vamos dizer que você votou, as pessoas começam a votar. Eu tenho aqui o partido A, o partido B e o partido C. O partido A, ele recebeu aqui 500 votos, o partido B
300 votos e o partido C 200 votos. O que acaba acontecendo? O partido que mais tem votos, ele vai ter mais cadeiras. Então vamos dizer aqui, ó, que eu tenho aqui 5 cadeiras, aqui eu vou ter 4 cadeiras e aqui eu vou ter 3 cadeiras. Então quem vai assumir são as 5 pessoas mais votadas de A, as 4 pessoas mais votadas de B e as 3 pessoas mais votadas de C. Ainda que aqui em C eu tenha candidatos, por exemplo, que tiveram mais votos, tá, do que aqui em B e aqui em A. Porque embora você tenha votado na pessoa, conta o voto ao partido. Então o partido ele ganha, vamos dizer assim, a eleição, ele ganha certa quantidade de cadeira e ele vai distribuir essas cadeiras para as pessoas aí mais votadas dentro desse partido. Sei que é um pouquinho confuso, um pouquinho complicado, mas vocês também não precisam entender isso em minúcias aqui para o CNU, tá? A ideia é você entender que o sistema proporcional, ele é para deputados federais, estaduais e vereadores e mais ou menos como ele funciona. Tem o objetivo de representação proporcional e cada partido aí vai ter suas cadeiras, né, e vai distribuir entre os mais votados. Então, quais são as vantagens e desvantagens? A principal vantagem é que tem o maior pluralismo, né, político e representatividade, e a maior desvantagem é complexidade e possibilidade de eleger candidatos com poucos votos individuais, né, porque o partido que tem muito voto, ele vai conseguir botar muita gente, né, para dentro, ainda que essas pessoas não tenham lá essa grande quantidade de voto. E o sistema majoritário, por outro lado, é adotado nas eleições para presidente, governadores, prefeitos e senadores. Nesse sistema, vence o candidato que obter a maioria dos votos, né? Então, quem for mais votado é quem vai ser eleito aqui nesse modelo. Então, existe o modelo de maioria simples, ou chamado também de maioria relativa, que basta ter mais votos que os concorrentes. Aí, isso aqui vale para senador, para prefeito de cidade pequena, né, até 200 mil habitantes. Essas cidades aqui, tá, de até 200 mil habitantes, elas não têm segundo turno. Segundo turno só acontece em municípios com mais de 200 mil, não é habitantes, não, é eleitores. Municípios com até 200 mil eleitores não têm segundo turno, município com mais de 200 mil eleitores tem segundo turno. Então, a maioria simples ela serve aí para eleger os senadores e prefeito quando se trata de cidade pequena, tá? A maioria absoluta, né, que exige que você tenha mais de 50% dos votos, são para os cargos, né, que admite possibilidade aí de segundo turno, como, por exemplo, presidente da República, governador e prefeitos, né, de municípios maiores. Vamos para um exemplo aqui só para ficar claro para vocês. Vamos pegar aqui Senado, né? No Senado, eu tenho o candidato A e o candidato B. Tenho o candidato C e o candidato D. Vamos dizer que o candidato A, ele teve aqui, ó, 30% dos votos, o candidato B teve 20% dos votos, o candidato C, 18% dos votos e o D, 15% dos votos. Os demais votos aqui foram para outros, né, candidatos que não pontuaram aqui nas primeiras posições. Perceba que esse aqui teve 30% e se tiver só uma vaga, ele vai ser o eleito. Se tiverem 2 vagas, esse aqui também entraria, né, como eleito. Vai depender se a eleição é para 1/3 ou para 2/3. Isso aqui no caso do Senado. Já no caso da maioria absoluta, né, que acontece, por exemplo, no caso de presidente, eu tenho aqui, ó, presidente, tá? E eu tenho aqui o candidato A, o candidato B, o C e o D. Vamos dizer que o candidato A teve 45% dos votos, o candidato B teve 20% dos votos, o candidato C teve 10% dos votos e o D 5% dos votos, e os demais votos foram computados aí para outros que não chegaram aqui nas primeiras posições. Como esse sujeito aqui, ó, o A, ele tem 45%, mas ele não tem mais do que 50%, que é exigido, ele não foi eleito. Então a gente vai aqui para o chamado segundo turno, entre ele e o candidato B. Caso ele tivesse aqui atingido 50%, vou botar 51%, mas não é 51%, tá? É 50% mais um voto. Não precisa ser 51%. Então, se ele tivesse aqui mais do que 50% dos votos, ele teria sido eleito no primeiro turno, tá? Essa é a diferença entre a eleição aqui, ó, de maioria simples para a eleição de maioria absoluta, tá? Então, no caso aqui dos senadores e dos prefeitos de cidade pequena, até 200 mil eleitores, basta, né, que o candidato esteja em primeiro colocado. Já no caso de presidente, governadores e prefeitos de municípios maiores, é necessário que ele tenha mais do que 50% dos votos válidos, tá? Então, a vantagem é a simplicidade, né? As pessoas entendem melhor, quem está na frente ganha. E o fortalecimento da governabilidade, porque vai ganhar principalmente nessa aqui, quem tem 50% mais um, quem tem a maioria, né, da população a seu favor. Pode excluir minorias no processo decisório, seria aí a principal desvantagem, tá bom? Então vamos aqui avançando para a gente não perder muito tempo.
Outro detalhe importante, tá, que você precisa saber sobre representação política é que geralmente ela vai se dar por meio de partidos políticos aqui no Brasil. No artigo 17 da Constituição, ela vai assegurar a liberdade de organização dos partidos políticos e aí ela traz alguns requisitos, né, para a instituição de partidos políticos no Brasil. Primeiro é que ele seja de caráter nacional, ou seja, eu não posso ter um partido político que só vai ter atuação no município ou no estado, ele precisa ter atuação nacional, tá? Eles são proibidos, tá, de receber recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro ou de ter subordinação a essas autoridades, né, entidades estrangeiras. Eles estão obrigados a prestar conta à Justiça Eleitoral e são obrigados ao funcionamento parlamentar de acordo com a lei, tá? Tem que observar a legalidade. A pluralidade partidária visa assegurar que diferentes correntes de pensamento político possam disputar democraticamente o poder, respeitando os princípios constitucionais, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem uma quantidade muito grande, tá, de partidos políticos, a maioria deles não muito ideológicos, né? São mais partidos aí que vão buscar seus próprios interesses, enfim, não vamos entrar nessas questões, mas a gente é marcado aqui pelo chamado pluripartidarismo, tá? Que tem uma quantidade enorme de partidos. E aí, esse modelo de representação, né, que nós temos aqui no Brasil, ele é marcado por algumas crises importantes que vocês precisam entender, né, quais são os desafios desse modelo. Então, quais são os desafios aqui da representação política? Então, apesar de a gente ter tido grandes avanços, né, com a Constituição de 88, o sistema representativo brasileiro enfrenta diversos desafios. Eu trouxe 3 aqui, mas tem muitos outros, tá? Fragmentação partidária. Com dezenas de partidos, muitas vezes sem identidade programática clara, o sistema sofre com instabilidade e dificuldades de governabilidade, né? A gente muitas vezes nem sabe o que é que determinado partido defende e muita gente vai lá e vota neles e, enfim, cria todo esse caos aí que a gente tem, né, no Congresso Nacional. Crise de representatividade, setores sociais frequentemente não se veem representados nas decisões políticas. Perceba, né, que a gente está no sistema que é a democracia, então a maioria das pessoas, né, que vão eleger aí os políticos. Então muitas vezes esses políticos vão lutar aí pelos interesses dessas maiorias e as minorias muitas vezes ficam aí excluídas. Outro problema é o distanciamento entre representantes e representados, incentiva a descrença na política e fortalece o discurso antidemocrático, né? Muitos políticos, infelizmente, eles só têm acesso ao eleitor na época da eleição e passam lá 4 anos, né, sem contato nenhum com o eleitor, não sabem as demandas da sociedade, etc. Enfim, isso gera aí esse distanciamento, né, e essa crise política, né, e falta de reconhecimento aí pelos eleitores. Então, a reforma política frequentemente debatida, né, já vem há muito tempo aí se falando dessa reforma, busca soluções para tornar a representatividade mais eficaz, transparente e legítima. Até hoje nós ainda não tivemos essa reforma política. Se você tem alguma dúvida ainda com relação à representatividade política, tá, aqui no Brasil, deixa aí nos comentários que eu tento ajudar vocês. Mas vocês não podem parar essa preparação por aqui, tá? Já deixei aqui, ó, a próxima aula para vocês assistirem, basta clicar no vídeo aí. Deixa o like, se inscreve no canal e eu te vejo agora na próxima aula.